O mesmo que escreveu o primeiro João, o João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, escreveu o Evangelho de João, escreveu o primeiro João, o segundo João, o terceiro João, o mesmo João, o apóstolo João. Primeiro João, lá perto do Apocalipse, capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo e Bom Espírito. Os falsos profetas. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Hoje em dia, o que não falta hoje em dia dentro das igrejas são falsos profetas. Né, irmãos? Nós vivemos num momento de confusão. Sabe, um momento onde a gente vê igreja muitas vezes para todo lado, sabe, mas onde é extremamente difícil encontrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, a gente vive um momento de confusão, onde as pessoas não conseguem saber mais o que é a palavra de Deus, o que não é a palavra de Deus. Sabe, as pessoas não conseguem mais entender aquilo que é graça. Sabe, as pessoas não entendem mais aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Deus é. Muitas vezes as pessoas estão há 10, 20, 30 anos dentro da igreja, servindo ao Deus da cabeça delas. Sabe, elas não conhecem o Deus da Bíblia, sabe, elas não sabem aquilo que o Deus da Bíblia exige, e acontece aquilo que nós vemos acontecer, como o nosso irmão Newton testemunhou. É crente de segunda a quinta, da sexta para o domingo não era mais crente, ia para o pecado. Sabe, a falta de alicerce faz esses tipos de crentes. Sabe, quando não há uma verdade a se seguir, quando não há uma verdade sendo pregada, sabe, as pessoas acham que podem caminhar com Deus do jeito que bem entendem. Sabe, as pessoas acham que podem caminhar com Deus do jeito que elas acharem mais conveniente. Sabe, hoje as pessoas olham para a Bíblia e elas escolhem aquilo que elas gostam e aquilo que elas não gostam. Sabe, elas escolhem aquilo que elas querem ouvir e aquilo que elas não querem ouvir. Sabe, tem certos capítulos aqui que eu jogaria fora, porque eu acho que não está de acordo. Sabe, esse é o momento que nós servimos. Sabe, a gente é um momento onde as pessoas não conhecem mais a verdade da palavra de Deus. Sabe, isso não é uma coisa nova. A gente vê que o apóstolo João estava lidando com esse tipo de problema na igreja. E o que João vai dizer? João vai dizer, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Sabe, João está dizendo, vocês não podem crer em qualquer um que está falando que Deus mandou falar alguma coisa. Sabe, vocês não podem crer em qualquer um que diz Deus mandou falar, vocês não podem crer nisso. Sabe, é preciso que vocês provem os Espíritos para saber se eles são de Deus. Sabe, senão vocês vão cair no erro. Senão vocês vão ser levados por qualquer vento de doutrina. Senão vocês nunca vão conhecer a verdade. Vocês nunca vão saber quem Deus é, o que a graça representa. Vocês nunca vão saber como caminhar com Deus. Sabe, então não creiam em todos os Espíritos. Sabe, mas provai
se os espíritos são de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Sabe, muitos, não está dizendo é alguns poucos, quase não acontece. Não está dizendo são muitos. Glória a Deus. Sabe, são muitos e nunca se viu tantos quanto nós vemos hoje. Glória a Deus. Sabe, é tantos, cada um com uma visão diferente da Bíblia, cada um com um pensamento diferente. Sabe, muitas vezes você tem a mesma denominação, sabe, na mesma igreja, muitas vezes vários pregadores e cada um prega uma coisa totalmente diferente. Sabe, um contradiz o outro e eles estão lá 10, 20, 30 anos pregando junto, um contradizendo o outro, um entrando em contradição com o outro e ninguém fala nada. Glória a Deus. Houve uma pregação na quinta que se contradiz no domingo e não tem problema nenhum. As pessoas estão conseguindo conciliar esse tipo de coisa. E o que acontece? Sabe, elas não conhecem a Deus. Sabe, elas não conhecem Jesus. E é impossível caminhar com Deus desse jeito. É impossível caminhar com Deus dessa maneira. Então o que acontece? João estava lidando com esse tipo de problema. Apareceu algumas pessoas lá na igreja e estavam dizendo, Jesus não veio em carne não. Sabe, Jesus foi um espírito. Sabe, você não podia pegar em Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra, mas ele era espiritual. Ele não veio em forma de carne. Sabe, e você poderia falar para esses falsos profetas, mas de onde você arrancou isso? É uma nova revelação que Deus me deu. Sabe, é uma nova visão da glória de Deus. Sabe, Deus me mostrou, Deus manda falar. Sabe, irmãos, era assim que eles estavam agindo. Sabe, irmãos, e o que acontece hoje? Sabe, irmãos, será que hoje não é desse jeito? João está dizendo, os falsos profetas, eles vão pregar coisas bonitas que vocês gostam de ouvir. Sabe, os falsos profetas, sabe, eles não vão dizer para você, nós trouxemos o ensino do diabo que vai fazer vocês caminharem para o inferno. Sabe, não é desse jeito que eles fazem. Sabe, os falsos profetas, eles vão dizer, nós temos uma nova revelação de Deus. Sabe, nós temos um novo ensino. Sabe, nós temos Deus mostrou aqui uma nova maneira de caminhar. Sabe, irmãos, eles passavam como algo bonito. Sabe, como algo vindo de Deus. Sabe, e como é que João vai lidar com isso? João vai dizer, não creiam em todo o espírito, mas provem se os espíritos provêm de Deus. Vocês precisam comparar aquilo que vocês ouvem com a verdade da palavra de Deus. Sabe, se estiver contradizendo, vocês não devem aceitar. Sabe, se estiver contra a palavra de Deus, sabe, é um falso espírito, é um falso profeta. Sabe, João vai dizer que é o espírito do anticristo que já está no mundo. Sabe, é uma influência demoníaca. Sabe, não é porque eles são simples e não sabem pregar. Olha só que coisa terrível que está dizendo o texto. Não é porque eles são simples e não sabem pregar. Sabe, não é porque eles não têm muito entendimento. Não é isso. Sabe, é o espírito do engano. Sabe, é o espírito do erro. Sabe, que querem desviar vocês do propósito. Sabe, que querem desviar vocês de realmente conhecer a verdade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, então não creiam em todos os espíritos. Sabe, mas provai se os espíritos são de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então hoje em dia é inaceitável alguém subir no púlpito e dizer, tudo que sai do púlpito é de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é inaceitável. Porque essa própria frase não é de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa própria frase não é de Deus. Sabe, tudo que sai do púlpito é de Deus. Sabe, contradizendo o ensino. Sabe, irmãos, contradizendo a verdade da palavra de Deus. Sabe, contradizendo. Sabe, isso faz com que a Bíblia se torne irrelevante. Glória a Deus. Isso faz com que a Bíblia se torne uma questão de ponto de vista. Cada um interpreta do jeito que quer. Glória a Deus. Sabe, aí sobe um e diz, Deus é amor. Deus é amor, eu só sei pregar o amor, então eu prego o amor, eu prego que Deus quer salvar, eu prego que Deus está contente. Tudo bem, muito lindo, mas o que a gente faz com o versículo que diz ser de santos porque o Senhor teu Deus é santo? Glória a Deus, Senhor. O que a gente faz com esse versículo? O que a gente faz com o versículo que diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo? Glória a Deus, Senhor. Sabe, o que nós fazemos com esse versículo? Sabe, o que nós fazemos com o ensinamento de Paulo que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento? O que nós fazemos? Nós vamos arrancar esses versículos da Bíblia? Glória a Deus. Sabe, nós vamos fingir que eles não estão aqui? Glória a Deus. Sabe, nós vamos pegar apenas aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos ouvir?
Sabe, Jesus Cristo não pregou, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Glória a Deus. Sabe, João Batista não pregou, ó, Deus conhece a sinceridade do seu coração. Glória a Deus. Sabe, os discípulos não pregaram, ó, se Deus tem riqueza, Ele quer dar àqueles que o servem. Sabe, não foi isso que eles pregaram. Glória a Deus. Sabe o que eles pregaram foi, Jesus pregou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Sabe, João Batista pregou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Sabe, os discípulos pregaram, arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Isso significa o quê? Que eles não amavam? Glória a Deus. Sabe, irmãos, não significa que eles amavam sim, mas o amor de Deus é demonstrado, sabe, quando nós somos colocados no caminho da sua verdade. Glória a Deus. Quando nós somos colocados no caminho da sua palavra. Sabe que amor existe em você confortar um coração perdido para ele caminhar e ir direto para o inferno. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse não é o amor de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então esse é o problema hoje. O problema hoje é que a Bíblia está se tornando irrelevante. O problema hoje é que a Bíblia está se tornando apenas um ponto de vista. Cada um interpreta do jeito que quer. Sabe, não existe mais uma verdade aqui. É aquilo que vem na cabeça, você fala. Que é de Deus. Não importa se há contradição. Não tem problema. Nós vamos tentando lidar com esses problemas. Sabe, no momento que nós vivemos hoje é um momento que a igreja já passou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, até o ano de 1600, sabe, ninguém possuía a Bíblia. Sabe, não tinha a Bíblia era só em latim. Sabe, só pessoas extremamente estudadas podiam ler, apenas os padres liam. Sabe, eles passavam a mensagem do jeito que eles bem entendiam. Glória a Deus. Sabe, então eles vendiam indulgências, então eles vendiam salvação, então eles se prostituíam, a vida estava uma verdadeira bagunça. As pessoas só sabiam que era a palavra de Deus através da boca deles, e eles estavam corrompendo a verdade da sua palavra. Esse é o momento que a igreja já passou. A Bíblia era irrelevante. Sabe, eles passavam algumas coisas que eles queriam, o importante era cumprir os propósitos da igreja. Sabe, existia apenas uma única igreja, sabe, que era idólatra, que adorava ídolos, que fazia com que as pessoas nunca conhecessem o caminho, a verdade e a vida que era Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, mas um dia Deus levantou homens de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, um dia homens instruídos de Deus, eles começaram a ler, e eles começaram, puxa vida, mas o que está acontecendo? Sabe, quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho para a igreja em volta, sabe, não é a igreja da Bíblia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles começaram a ler a Bíblia, eles começaram a ler, e quanto mais eles liam, mais eles ganhavam convicção. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quanto mais eles liam, mais eles chegavam à conclusão de que coisas erradas estavam acontecendo dentro da igreja. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mais eles chegavam à conclusão de que não, nós estamos vendo uma salvação aqui através de Jesus Cristo. Sabe, eles estão vendendo salvação. Glória a Deus. Sabe, e esses homens, diante da verdade, sabe, irmãos, eles começaram a proclamar a verdade. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, e a primeira verdade que eles proclamaram é somente as Escrituras. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles proclamaram a primeira verdade, só as Escrituras. Glória a Deus. Somente as Escrituras. Glória a Deus. Nós não aceitaremos nada fora da palavra de Deus. Nós não aceitaremos mais nada que contradiga a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles começaram a proclamar essa verdade. Sabe, ninguém está acima da verdade da palavra de Deus. Ninguém pode contradizer o ensino da palavra de Deus. Sabe, a Bíblia não é apenas alguma coisa que contém a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas alguma coisa que pode ser usada. Não, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Sabe, a Bíblia é o único caminho para se conhecer a Deus. Então eles proclamaram somente as Escrituras. Nós não aceitaremos mais nada fora da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, eles começaram a proclamar algumas verdades. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então eles começaram a revolucionar o mundo que estava à volta deles. Sabe, depois de eles proclamarem a primeira verdade, eles proclamaram a segunda verdade. Sabe, a segunda verdade que eles proclamaram é solos Cristos.
Glória a Deus. Sabe, somente Cristo. Glória a Deus. Sabe, salvação é somente através de Jesus Cristo. Não há outra maneira de se salvar. Sabe, ninguém pode se salvar por obras. Ninguém pode se salvar por si mesmo. Ninguém pode se salvar através de sacerdote nenhum, através de homem nenhum. Ninguém pode se salvar através de indulgência nenhuma. Ninguém pode comprar a salvação. A salvação é somente através de Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles começaram a proclamar verdades. Sabe, irmãos, começaram a fundar doutrinas bíblicas. Sabe, para que mais uma vez, sabe, a igreja pudesse caminhar no propósito. Glória a Deus. Para a igreja pudesse caminhar na verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, então eles falaram, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Sabe, não existe outro meio de se achegar a Deus. Não existe outro meio de se salvar a não ser por Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então eles proclamaram a segunda verdade, solos Cristos. Glória a Deus. Sabe, depois de eles proclamarem a segunda verdade, sabe, eles proclamaram a terceira verdade. Glória a Deus. Sabe, a terceira verdade que eles proclamaram foi sola gratia. Glória a Deus. Sabe, salvação somente através da graça. Glória a Deus. Sabe, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Glória a Deus. Sabe, ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque faz caridade. Sabe, ninguém é salvo porque possui qualidades, porque possui virtudes. Ninguém é salvo porque está na igreja verdadeira. Ninguém é salvo porque homem nenhum perdoou os pecados. Nós somos salvos unicamente pela misericórdia de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, nós somos salvos simplesmente pela graça de Deus. Sabe, graça de Deus é favor imerecido. Você recebe aquilo que você não merece. Glória a Deus. Porque se você tivesse como pagar, sabe, não seria mais graça, seria pagamento. Seria salário. Sabe, então, salvação somente através da graça, misericórdia de Deus que nos conduz até Jesus Cristo naquela cruz e nos salva. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles começaram a proclamar verdades em meio à mentira. Glória a Deus. Sabe, irmão, será que não está na hora de nós proclamarmos verdades em meio a mentiras? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, será que não está na hora de nós nos firmarmos na verdade? Glória a Deus. Sabe, irmão, será que não está na hora de nós começarmos a provar os Espíritos, mesmo se eles estiverem falando coisas que nós gostamos de ouvir? Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Sabe, irmão, porque começa você ouvindo coisas que você gosta de ouvir. Glória a Deus. Mas vai chegar uma hora que você vai começar a ouvir coisas que você não gosta. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que é o que aconteceu no passado. Sabe, irmãos, e é o que está acontecendo hoje. Pessoas estão vendendo a sua casa. Sabe, estão vendendo o seu carro. Estão deixando os seus filhos passar fome. Porque eles acham que precisam comprar a salvação. Glória a Deus. Sabe, porque eles acham que precisam fazer prova com Deus. Porque eles acham que precisam provar a sua fé. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então eles vendem tudo o que tem. Seus filhos passam fome. Sabe, irmãos, isso já está acontecendo. Glória a Deus. Porque a verdade da palavra de Deus não é proclamada. Glória a Deus. Sabe, mas começa com nós ouvindo aquilo que nós gostamos. Começa com a palavra alimentando o nosso ego. Começa com a palavra alimentando o nosso eu. Sabe, começa com a palavra alimentando a nossa natureza caída. Glória a Deus. E depois o diabo vem e o diabo começa a colocar um fardo tão pesado em cima de nós que nós não conseguimos carregar. Sabe, irmãos, e era isso que aconteceu. Sabe, e eles se levantaram e eles começaram a proclamar essas verdades. Sabe, e ele proclamou a quarta verdade, solo fide. Sabe, salvação somente através da fé. Glória a Deus. Salvação somente através da fé de Jesus Cristo. Não há outra maneira. É crer que Jesus Cristo morreu na cruz perdoando os seus pecados. Glória a Deus. E para isso você tem que reconhecer a condição miserável em que você se encontra. Glória a Deus. Para isso você tem que reconhecer que você não é digno de nada, que você não é merecedor de nada. Glória a Deus. Porque como é que alguém que acha que é digno, que é bom, que é merecedor, acha que Jesus morreu por ele na cruz? Glória a Deus. Como é que Jesus morreu por alguém bom? Glória a Como é que Jesus morreu por alguém que acha que já é salvo? Como é que Jesus morreu por alguém que acha que faz caridade e acha que pode salvar por causa de caridade? Glória a Deus. Sabe, então a palavra de Deus nos mostra a nossa condição miserável, nos mostra a nossa condição caída, sabe, para que nós venhamos a entender, meu Deus, olha a minha condição, mas Jesus me salvou através do seu sacrifício na cruz, sabe, e pela fé eu creio.
Glória a Deus. Sabe, eu não preciso pagar nada, sabe, eu não preciso vender minha casa, sabe, eu não preciso vender meu carro, eu não preciso deixar os filhos passar fome, não, é pela fé. Sabe, eu creio que Ele morreu por mim. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eles começaram a proclamar essa verdade. Sabe, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e a fé não é a sua capacidade de crer. Sabe, não é a sua capacidade de entender. Sabe, irmãos, a fé não é a minha capacidade de explicar a palavra de Deus para vocês. Não, a fé, sabe, é a graça sobrenatural de Deus atuando na vida do pecador e o levando a crer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, se nós temos fé, Jesus é o autor e o consumador da fé. A fé somente vem através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, não é a nossa capacidade de entender, não é a nossa capacidade de pregar, não é a nossa capacidade, é Deus movendo o coração do perdido, guiando-o na sua verdade, para que ele possa fazer a escolha certa. Glória a Deus. Sabe, nós por nós mesmos, nós nunca podemos fazer a escolha certa. Glória a Deus, Senhor. Sabe, você pode pregar o evangelho aí e a maioria não vai se converter. Por que não vai se converter? Porque o pecado faz com que eles não sejam capazes de tomar a escolha certa. Glória a Deus. Sabe, o único jeito de fazer a escolha certa é Deus enviando a sua graça espiritual, a sua graça especial, movendo o coração do perdido para que ele possa acreditar. Glória a Sabe, para que ele possa ter fé. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então eles começaram a proclamar essas verdades. E eles proclamaram a última verdade. E a última verdade é: só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Glória a Deus. Sabe, se você caminha com Deus, se você faz a obra de Deus, sabe, se você faz boas obras, se você faz caridade, sabe, a glória tem que ser de Deus. Glória a Deus. Glória somente a Deus. Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. A glória não é nossa. Glória. Sabe, o mérito não é nosso. A salvação é através de Jesus Cristo. As nossas obras são através de Jesus Cristo. Então, toda glória e toda honra pertence a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e eles começaram a proclamar essas verdades. Sabe, irmãos, e está na hora de nós começarmos a proclamar essas verdades também. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e muitas vezes as pessoas estão dizendo: mas por que vocês não são igual aos outros? Glória a Deus, Senhor. Sabe, por que vocês não são igual às outras igrejas? Por que vocês não pregam como eles? Por que vocês não vivem como eles? Por que vocês não se moldam a eles? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e porque está na hora de nós começarmos a proclamar algumas verdades. Glória a Deus. Sabe, irmãos, está na hora de nós transformá-los e não nos moldarmos a eles. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quando nós provamos os Espíritos para saber se são de Deus, sabe, irmãos, a gente se assusta. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente se assusta, a gente entra em choque. Porque dificilmente você assiste um culto hoje onde você não ouve uma heresia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, dificilmente você assiste um culto hoje, sabe, irmãos, onde o culto não é centrado na vontade do homem. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, dificilmente você assiste um culto hoje onde a glória é dada a Deus. Glória. Onde a glória é dada a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, onde nós nos moldamos segundo a sua vontade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, as pessoas estão sempre querendo se justificar. Glória a Deus. Sabe, mas e as minhas dificuldades? Sabe, mas e as minhas provas? Sabe, mas e as minhas lutas? Sabe, eu sei que tem que dar glória a Deus, mas eu tenho dificuldades. Glória a Deus. Sabe, eu estou passando por processos difíceis. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas se os cristãos de Esmirna, se os crentes de Esmirna, que estavam a ponto de morrer, sabe, irmãos, a verdade da palavra de Deus era suficiente para eles, a verdade da palavra de Deus não é suficiente para você? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o que será que nós precisamos, se não da verdade da palavra de Deus? Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é isso que eles começaram a proclamar. Glória a Deus. Sabe, irmão, nós somos a pior geração de todas. Sabe, nós somos a geração que tem a palavra de Deus, sabe, irmãos, mas não lemos. Glória a Deus. Sabe, nós somos a geração que diz: eu vou na igreja buscar a palavra de Deus, mas a única coisa que a gente não quer ouvir é a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós somos a pior geração de todas. Sabe, irmãos, e nós sempre achamos que o problema está nas outras igrejas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós sempre achamos que o problema está nas outras pessoas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós sempre achamos que os outros estão se corrompendo, que nós estamos bem. Sabe, irmãos, nós sempre somos levados a enxergar, sabe, o defeito dos outros. Glória a Deus. Sabe, as pessoas ouvem a palavra e elas dizem: ah, que pena que fulano faltou. Sabe, essa palavra era para ele. Sabe, irmãos, a palavra não é para
para ela, a palavra era para o outro que faltou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então o que o apóstolo João está mostrando para essa igreja é, olha, vocês firmem na palavra. Glória a Deus. Sabe, firmem na palavra, provem os espíritos, porque senão vocês vão se corromper. Sabe, porque senão vocês vão se desviar. Sabe, a gente vê que as igrejas do Apocalipse, de 7 igrejas, 5 se desviaram. Glória a Deus. Sabe, irmãos, apenas 2 delas se mantiveram fiéis. E porque elas se mantiveram fiéis, elas passaram dificuldades, elas passaram provas, elas passaram lutas, elas passaram tribulações. Aleluia. Sabe, irmãos, você ser fiel à palavra de Deus, sabe, não vai fazer com que você seja bem sucedido nesse mundo, não. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes você vai ter que abrir mão dos aplausos. Sabe, você vai ter que abrir mão de querer ser bem visto. Sabe, você vai ter que abrir mão de querer que as pessoas gostem de você. Pela verdade da palavra de Deus vão te perseguir. Pela verdade da palavra de Deus vão te caluniar. Sabe, pela verdade da palavra de Deus, sabe, você corre o risco até de morrer. Glória a Deus. Sabe, mas a palavra de Deus diz, persevere até o fim. Porque quem perseverar até o fim, será salvo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que nós venhamos a perseverar até o fim. Porque perseverando até o fim, sabe, irmãos, nós vamos transformar aqueles que estão à nossa volta. Sabe, irmãos, e nós vamos trabalhar a nossa salvação e nos tornar cada dia mais a luz de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então o que o João fala é isso, ó. Toma cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo. Glória a Deus. Sabe, toma cuidado com aquilo que vocês estão chamando de Deus. Sabe, porque apesar de ser coisas lindas, apesar de ser coisas maravilhosas, muitas vezes estão te desviando do caminho, estão te desviando do propósito. Sabe, você pode ficar até chocado com essas verdades. Sabe, você pode ficar até muitas vezes revoltado. Sabe, mas se você foi chamado por Deus, sabe, Deus vai mover o teu coração, sabe, isso vai entrar dentro de você. Sabe, isso vai te transformar e você vai transformar aqueles que estão à sua volta. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração.